Bem, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai conversar sobre o valor da prece. Bom, no Livro dos Espíritos, na pergunta 659, Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual o caráter geral da prece? E a resposta, né, que essa pergunta está quando fala da lei de adoração, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Nessa resposta já tem um detalhe interessante. Se a gente olha a parte de preces espíritas, né? Prece é uma coisa tão importante que Kardec dedicou um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo somente sobre esse assunto. E a gente normalmente pula quando está estudando. A gente tem uma ideia, aquela parte de prece pronta, né? Na verdade, ele ensina a gente sobre esse assunto, o assunto prece. Em todos os momentos, em todas as preces que Kardec propõe, sempre a oração é a Deus. Ele não ora para um determinado espírito, nem para Jesus. Sempre é a Deus, porque a prece nos aproxima de Deus. E aí, quando a gente faz a escolinha de evangelização, né, quando a gente está aprendendo, a gente, com base nessa resposta aqui dos espíritos, a gente sabe que a prece... Adriano... A prece serve para agradecer, para, essa a gente sabe bem, ou não, para pedir e para louvar. Não é isso que a gente aprende? Todo mundo sabe isso de cor, né? A lição sabemos de cor, só no gesto agora aprender, né? Não tem aquela música que diz isso? Tudo bem, isso aqui a gente decorou. Agora, a gente já parou para pensar, agradecer o quê? Né? Pedir o quê? E louvar o quê? Isso que a gente vai refletir um pouquinho hoje. Tá? Vamos começar pelo agradecer. Normalmente, quando a gente vai fazer nossa prece... Quem é que faz a sua prece antes de dormir? Todo mundo? A mãe sempre reza antes de dormir. Por que é bom rezar antes de dormir? Vocês sabem por que é bom? É isso aí, pessoal. Durante a noite, né, quando nós estamos dormindo, nós, né, nos desprendemos do corpo e estamos no nosso estado de espírito quase, né, liberto, por muito pouco. E a gente vai frequentar regiões, né, encontrar pessoas muito boas que podem nos ensinar coisas muito boas, ou frequentar regiões, né, e encontrar pessoas não tão boas, ou às vezes nem um pouco boas, ou só um pouquinho boas. Né? Isso vai depender do nosso estado psíquico nesse momento. Por isso a gente recomenda, né, ler uma leitura edificante qualquer, ou o próprio Evangelho, e fazer a nossa prece. Nesse momento que a gente está se encaminhando, né, para deixar o nosso corpo repousando, e nós vamos, né, passear por aí, e isso interfere diretamente na vibração que a gente vai estar lá. Mas nesse momento que a gente agradece, o que a gente agradece normalmente? Saúde. Eu passei no vestibular, agradeço que eu passei no vestibular. Eu agradeço que o meu time ganhou. Eu agradeço que o meu filho passou de ano. Né? Agradeço que eu passei naquela prova do concurso. Isso. Algum de nós agradece por alguma coisa que não deu certo? Se a gente olhar pelas coisas que a gente agradece, a gente vai olhar a nossa maturidade em termos do valor das coisas. A gente tem o foco de não tem noção do que é realmente uma coisa que deu certo ou não deu certo. Né? Então, às vezes, uma dificuldade física, num momento para a gente, pode ser uma coisa ruim. Às vezes, quem é que vai agradecer por uma dor de dente? Senhor, obrigado por aquela dor de dente que infernizou a minha tarde inteira. O Gabriel, que é dentista, né, passa o cartãozinho depois para todo mundo. Isso aí. Agradece pela dor de dente alheia, não a sua, né? Exatamente, né? A gente vive da dor de dente. Isso. A gente normalmente agradece por coisas, né? Por coisas, muitas vezes, materiais ou coisas imediatas. Esquece de agradecer por uma série de outras coisas. Então vamos começar com uma canção aqui,
que fala muito bem sobre isso, e quem chega cedo às 7h30 canta várias vezes com a gente aqui. Aqui é o velho o Wireless Slide Passator Tabajara, vira tecnologia. Eu faço assim com a mão e... Não, segura. E aparece ali. Rico, eu estou botando o microfone aqui. Quem conhece essa música? Quem quer cantar essa música? Eu, fala eu também. Ah, obrigado. Senão, como é que eu ia ficar aqui? Vamos lá? Vamos lá. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Eis-me aqui, nada venho te pedir. Quero agradecer tão somente tanta oportunidade e pelo contato com a luz através dos teus prepostos, ó Senhor. Eis-me aqui, nada venho hoje pedir. Quero expressar toda a minha gratidão, pois minha fé tem mãos dadas com a razão. É tão bom te conhecer, trabalhar no bem e cantar todo o amor que a gente tem. É tão bom te conhecer, prosseguir no bem e cantar pra todo mundo o amor que a gente tem, Senhor. Eu nada venho te pedir, Senhor. Eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Ouve então essa minha gratidão. Se ainda não sou o que queria, não agora, com certeza um dia, sedimentar minhas conquistas, ter paciência e aprender com alegria. É tão bom te conhecer, trabalhar no bem e cantar todo o amor que a gente tem. É tão bom te conhecer, prosseguir no bem e cantar pra todo mundo o amor que a gente tem, Senhor. Eu nada venho te pedir, Senhor. Nada venho te pedir, Senhor. Muito bem. Parabéns ao coral aí, hein? Estão afiados, hein? Nossa Senhora. Bom, essa música é uma oração, né? Do nosso querido Robson Ribeiro. Olha quantas coisas ele se lembrou de agradecer que a gente se esquece todo dia. Não é? A oportunidade do trabalho no bem, né? Pelo todo aprendizado, pelo conhecimento dessa doutrina, né? Que não consegue unir a nossa fé à razão. São muitas coisinhas que a gente recebe todo dia e que nos alimentam, nos fortalecem, que a gente se esquece de agradecer. Muitas vezes pelas provas difíceis que a gente passa. É muito complicado e difícil para a gente agradecer por uma dificuldade, né? Mas tudo que nos acontece tem uma razão de ser, né? Tem uma oportunidade. Se a gente transforma os obstáculos em oportunidade de aprendizado, de crescimento, a gente se torna muito mais fortes para lidar com eles. Mas vamos agora... Wireless... Pode deixar que ele vai sozinho. Essa parte a gente conhece bem. O pedir.
Uma pergunta, gente, de prova. Qual lugar e momento em que se reúnem mais pessoas orando ao mesmo tempo? Igreja, templos... Opa, eu ouvi alguém falar aí. Maracanã, disputa de pênalti. Vocês já viram na televisão o que tem de gente rezando? Gente, olha, imagina 100, 200 mil pessoas em oração. Eu imagino Deus no meio do estádio contando quantos tem rezando de cada lado para ver quem ele vai ajudar, né? Porque ele tem que se decidir. Né? Gente, eu já rezei em disputa de pênalti também. Eu já rezei, eu confesso a vocês. Eu apelei, né? O problema é que o meu batedor manda a bola lá na arquibancada, mas não tem jeito. Mas olha só. Né? Já observou as coisas que a gente pede também? A gente olha para as crianças, né? As brincadeiras das crianças, e às vezes, não é que a gente ache ridículo, a gente até entende, né? Determinadas coisas. Mas nós somos crianças também. Né? Quando a gente reza para o cara que vai bater o pênalti, como se isso fosse interferir, né, no resultado, e do outro lado do estádio tem um cara rezando também. E aí, como é que vai fazer? Né? E quantas coisas a gente pede? Normalmente a gente pede, né, para se livrar da dificuldade, né? Se eu tenho que fazer uma prova difícil, tal, a gente pede para passar. Mas olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 7, né, Kardec diz assim: desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. A gente diz isso, né? Tudo que a gente pede, a gente obtém. Beleza, já pensou que beleza que ia ser isso? Que molezinha? Mas fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então, muitas vezes a gente pede para deixar de passar por uma prova que é necessária para nós. E aí, só porque eu pedi aquela prova eu vou deixar de passar? Não, né? Mas abaixo ele diz, olha, o que Deus lhe considerar sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhes concederá os meios para se tirar por si mesmo das dificuldades. Então, não tem jeito, gente, é com a gente. Né? Resolver os nossos problemas são nossos. A gente pode pedir uma ajuda, mas ninguém vai resolver pela gente. Mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Mas, por outro lado, é muito bom, né? Se eu saber sempre que alguém está resolvendo as coisas para mim, quando as coisas são resolvidas, eu não tenho aquela sensação de que eu consegui resolver o problema. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Vamos olhar para nós e pensar se isso bate com a gente algum pouquinho. Quantas e quantas vezes a gente quer que o problema se resolva sozinho, né? Vamos supor que eu vou fazer vestibular. Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar 6 horas por dia rezando e pedindo a Deus que eu passe no vestibular. O que vocês acham, gente? Vou passar? Não. O que eu preciso fazer para passar no vestibular? Estudar. Né? Estudar 6 horas e reza 5 minutinhos. Aí é mais fácil de você conseguir. Né? Quando eu tenho um exemplo no Evangelho do sujeito que está no deserto pedindo ajuda. Né? Se ele ficar ali sentado, um oásis, alguma coisa, não vai ser transportado para onde ele está. Ele pode pedir ajuda e receber essa ajuda como? Uma intuição que o ajude a seguir, né? Para a direita, para a esquerda, de forma que ele chegue lá. Mas ele tem que se levantar e seguir. Então, quando a gente pede alguma coisa, a gente tem que pensar bem no que está pedindo. Né? É lógico que a nossa tendência, né, véspera de decisão do campeonato, é pedir para o nosso time ser campeão, ou pedir para passar naquele concurso. Não, vamos pedir forças, né? Pedir muitas vezes que os nossos pedidos não sejam atendidos. Tem uma oração da Maria Dolores que é muito bonita, que ela fala sobre isso.
Não lembro exatamente, uma poesia, aliás, né? E ela fala, né? Quando os meus pedidos não forem, né? Para mim é melhor, não me atendas, Senhor. E por falar em Maria Dolores, tem uma canção também, que é baseada num poema dela, que a gente canta bastante aqui, que fala justamente sobre isso. Né? Sempre que eu vejo essa música, eu lembro, né, da minha querida Neuza Pelusa, a gente cantou essa música aqui, né? Juntinhos. Então vamos lá. É a música do Luiz Pedro Silva Paulo. Senhor, Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Por isso não te rogamos que nos retires da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimo de energia nas lutas de cada dia e amparo libertador. Necessitados de força, rogamos-te apoio amigo, queremos viver contigo no reino do eterno amor. Bom, então o que a Maria Dolores pede nessa oração? Não te rogamos que nos retires da estrada. Vamos enfrentar cada um de nós a nossa estrada sem medo. Porque é uma estrada de acesso à renovação. Então o que ela pede? Acréscimo de energia e o amparo libertador. Vamos então avançar aqui. Pode deixar que eu venha. Essa parte é mais complicada para mim. Sempre tive uma dificuldade grande de entender isso aqui. Louvar. O que seria louvar a Deus? Eu fui no dicionário. O que significa a palavra louvar? Elogio. Elogiar. Eu fiquei me perguntando, gente, será que Deus tem problema de autoestima? Não, porque a gente precisa de elogio, todo mundo, né? Quando alguém pede a opinião sobre alguma coisa que a gente fez, a gente pede a opinião ou pede o elogio? Sejamos sinceros. Nada mais chato pra gente que um sujeito sincero. Não é? Imagina, eu acabei de cantar uma música, o que você achou? Muito ruim. Você cantando é uma desgraça, essa música é péssima, o teu violão está todo desafinado. Ah, tá. Obrigado, querido, né? Eu tenho... né? Criança que é assim, né? Você mostra um desenho. Olha o desenho que eu fiz, está feio, né? Tá horrível. Horrível é a sua mãe, é o seu. Né? A gente fica assim. Mas será que Deus precisa de elogio? Eu fico imaginando, nossa, ninguém me elogia hoje. Eu fiquei olhando em volta às pessoas, ninguém fez uma prece dizendo que eu sou o cara, que eu sou o máximo. Acho que Deus não tem esse tipo de necessidade. Nós temos, devido à nossa imaturidade espiritual. Mas, né, Deus, que é a perfeição absoluta, não tem. Então, onde estaria esse louvor a Deus? Tá? Eu andei até pesquisando e pensando um pouquinho, que de vez em quando a gente pode pensar também, não só ler as coisas, né?
No meu entendimento, é uma posição meio pessoal, né? Eu entendo esse louvar a Deus quando a gente consegue se identificar e aprender com ele através da criação, através da natureza. Quando a gente observa, né, um passarinho cuidando do seu filhote, dali você tira uma lição, né? Quando você acorda, olha para aquele dia, né, e pensa assim, gente, já repararam que Deus tem um bom gosto? Não é? Já reparou isso? Como é que você não vê nada de mau gosto assim? Você olha para uma flor, né, uma borboleta, a combinação do sol com as árvores, o pôr do sol. Eu olho assim, eu passo, o cara que inventou isso tem um bom gosto que não é brincadeira, não. Você já viu alguma combinação, alguma coisa natural? Fora o ornitorrinco, que o bichinho é feio, né? É, tadinho. E filhote de passarinho. O resto, tudo é lindo, né? A gente, às vezes, bota uma roupa, né? Um listrado com a calça roxa, um tênis laranja, né? Tem gente que faz isso. O meu hoje está branco, ó. Não pode falar nada. Eu já não vim com ele. É. Foi o André que me deu, gente. Então eu tenho que botar aquele tênis laranja de vez em quando. Mas ele tem um bom gosto danado. Quando a gente para e sintoniza, né, com a criação dessa forma, a gente não estaria louvando a Deus? Né? Quando a gente sabe tirar lições dos detalhes pequenos da natureza, é uma forma da gente, né, se integrar. Lembra da primeira frase que a gente leu? A prece é se aproximar de Deus. Então, quando a gente se aproxima, quando a gente olha a criação divina e se identifica com ela, né, porque a gente está tão tecnológico hoje em dia, muitas vezes a gente esquece, né, esquece de olhar para as coisas naturais e ver o quanto que elas são, né, são bem feitas. Estava lendo, inclusive, uma reportagem, uma vez andando de avião, uma revista da Gol, ele estava mostrando a evolução da aeronáutica e tentando comparar de alguma forma com os pássaros, mostrando o quanto que eles ainda estão distantes de fazer o que os pássaros fazem. Eu sei que no final ele fala que o caça mais avançado do mundo ainda não consegue fazer o que um filhote de passarinho que acabou de sair do ovo, deu os primeiros voos, já faz. Então a criação divina, né, quando você começa a perceber isso tudo, a perfeição do corpo humano, quando você olha assim, para pensar no funcionamento do seu corpo, né, um processo, e você começa até a filosofar em cima, né, toda a colaboração que existe, né, quantos órgãos nossos abrem mão da vaidade para poder servir aos outros, né? Isso tudo você extrai lições. E tem uma canção do Alan Filho, que a gente canta aqui de vez em quando também, que é para mim uma percepção dele de entender e olhar a natureza nesse sentido. Acho que tem que passar o slide. Quem conhece? Está no canto do Recanto 3, gente. Deus, Pai Criador, Deus, agradeço a chance de ter o exemplo do sol renascendo às manhãs, o presente da vida brilhando em nós a luz do amor. O botão sabe o momento de exalar o seu perfume, de abrir o seu sorriso, pois bem sabe que é flor, a semente lentamente já percebe a luz do dia,
na procura principia as conquistas do transpor. Devo ser como o sol, renascer. O presente da vida, brilhando em nós a luz do amor. Cada um tem seu momento, cada vento seu caminho. Cabe a mim notar que o tempo sempre esteve a meu favor. Vou a caminho do sol, a caminho de ti. Essa música fala por si mesmo, né? Ela mostra exatamente o que a gente estava falando. Quando a gente observa os pequenos detalhes da natureza e consegue trazer para a nossa vida, né? Devo ser como o sol renascendo às manhãs, ou seja, se a gente está atento a todos os exemplos que a natureza nos oferece, a gente está de alguma forma sintonizado e louvando a Deus. Mas seguindo, vamos lá. No Livro dos Espíritos, na pergunta 662, Kardec pergunta: pode-se com utilidade orar por outrem? Ou seja, se eu orar, eu posso orar por outra pessoa, né? Orar por alguém, pedir por alguém? Sim, né? Olha que interessante, como é que os espíritos respondem a Kardec. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Então, no momento que nós estamos orando por um parente que está passando uma dificuldade, por um amigo ou por qualquer pessoa, nós estamos, nesse momento, nos sintonizando com eles e provocando dentro de nós um movimento, né? Atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons, e estes se associam ao bem que se deseja fazer. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites de nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, podem chamar em auxílio daquele por quem oramos os espíritos bons, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessita em seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios, nada vale. Então, nesse momento, sempre que a gente deseja alguma coisa de bom para alguém, você está passando na rua, vê alguém caído, ou alguém, você vê, às vezes eu tenho mania de achar, olho para a pessoa, aquela pessoa está com a cara de triste, ela deve estar passando por algum problema. Nesse momento, você já está fazendo uma oração pela pessoa. Você parou para se preocupar com ela. Você criou um momento seu de compaixão, né, de vê-la como um irmão. Quando você passa por alguém que você ama e vê aquela pessoa triste, a sua tendência é se interessar por essa tristeza, né, no sentido de ajudá-la. Então, sempre que nós estamos pedindo por alguém, de alguma forma, esse pedido chega a ela. Mas a grande pergunta que nós fazemos é: por quem orar?
Por quem que a gente ora normalmente? Para quem a gente pede a ajuda dos bons espíritos? Os que a gente ama, né? Para os nossos parentes, nossos amigos. Alguém aqui faz uma oração por aqueles políticos corruptos que roubam, que desviam dinheiro, só ela que está fazendo, né? Por aqueles ditadores sanguinários lá da África, que promovem a morte de um monte de gente. Muito bom. Excelente, é isso aí, né? Jesus disse que o médico, né, não veio aqui para curar os sãos. Nós estamos aqui para curar os doentes. Então, se todo dia nós pedirmos, né, não é pedir para que eles desencarnem, não, tá, gente? Olha, que eles sejam removidos da dificuldade do corpo. Tem gente que gosta de fazer poesia para pôr o que quer a gente achar bonito, né? Que o Senhor possa libertá-los, né, da dificuldade que era estar aqui na Terra, encaminhando-vos, né, para o plano espiritual o mais rápido possível e fique muito longe da gente. A gente pode fazer isso também, né? Quanta gente não faz isso, né? Faz poesia para poder, né, fazer o que quer. Então a gente pode fazer assim. Mas existe uma canção, né, que a gente também gosta muito e justamente que aborda isso, né? Uma música do Marcelo Manga e do Anderson. Se chama Libertação. E é justamente... Fica quieto o microfone. Vamos lá, esse coro tá bom demais, hein? Eu vou me aposentar aqui, vou ficar só acompanhando vocês. Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Vocês. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão.
Bom, vamos andar. E quando nós temos um ente querido que já partiu, né? Há pouco tempo, tal, quando a gente ora, como é que a gente ora por um ente querido? Como é a melhor maneira de orar por ele, né? Quando eu fico fazendo a comparação, como se a gente fosse fazer um curso. Vou passar um mês, né, lá na Rússia. Aí se eu ligo para casa, aí tá a mulher chorando, meu Deus, a vida aqui sem você, né? O filho tentou suicídio, o cachorro não quer comer. Você vai ficar tranquilo lá na Rússia? Vai ficar bem? E você liga para casa, alô, oi, sou eu, Ricardo. Quem? O Ricardo, que morava aí. Sim, também. Não vamos ficar felizes, né? Ou se ligar para casa, teve uma maior festa comemorando que a gente está longe, porque tem gente que prefere. Vamos ver o seguinte, olha só. Na pergunta 664 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de... Essa pergunta é muito boa. Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Ou seja, se ele está sofrendo, esse sofrimento é justo, considerando que Deus é justo. Então, como é que eu vou orar eu vou revogar a justiça divina? Isso que Kardec pergunta. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio. Porque recebe, assim, um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. Então, quando a gente ora por alguém, aquela pessoa, né? Essa ligação mental é feita. Ela sente alguém. Não é bom, né? Sentir alguém solidário a gente. Isso fortalece a pessoa. Tá? Eu não vou ler isso tudo, né? Lógico. Mas também o Robson Ribeiro, né, trouxe para a gente aqui uma vez uma forma bastante interessante, criativa e espírita, de se lidar com isso. É uma canção que a gente já estudou aqui também, que canta de vez em quando, né? Ele fez para um amigo dele, que desencarnou num acidente da TAM, que era um amigo que trabalhava com ele nas atividades lá do centro. E a melhor forma, já que nós aprendemos, né, que a vida continua sempre, é mostrar o quanto nós sentimos falta, mas de uma forma otimista. Não senta e levanta aqui danado, né? Vamos lá, meninos. Vai, menino, prosseguindo a sua viagem. Vai florindo, alegrando outras paragens. Vai, menino, aprendendo por aí. Pois aqui no meu caminho você chegou de mansinho, cativou meu coração. Ai, ai, ai. Vai, amigo, segue em frente. É tão bom saber que a gente continua sendo irmão. Vai, amigo, segue em frente. É tão bom saber que a gente continua sendo irmão. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola e um dia, amigo, a gente vai se ver. É impossível esconder a saudade, fingir que
não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola e um dia, amigo, a gente vai se ver. E um dia, amigo, a gente vai se ver. Já pensou quem está lá do outro lado ouviu uma canção assim feita para ela? Não é? Esse é o diferencial, né? Que nós aprendemos aqui na doutrina espírita, né? A lidar com qualquer situação de uma forma otimista. Obrigado, Clarinha. Já perdi um violão aqui. Temos que estar sempre atentos. Bom, vou ficar aqui direto, porque a próxima música a gente já vai, né? A gente falou tanto de falar com Deus, né? Estar próximo de Deus. E como é que a gente pode ficar próximo de alguém que a gente não sabe onde está? É? Aí a velha pergunta que a gente faz quase toda semana aqui, né? Onde está Deus? Está aí abaixo da cadeira? Então vamos lá, para a gente fechar? Pode ir, deixa rolar, está no tempo. Onde está Deus? Pergunta ao cientista. Ninguém o viu jamais. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma, porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Percebo Deus na mão que acaricia, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz, na alegria. Deus na paz, na alegria. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? É isso aí, meus queridos. Muito obrigado a todos aí.